Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E eu vou repetir para você que não tirou nem a remela do olho ainda. Não é a verdade do Carline, é a verdade dos convidados, é a sua verdade. Porque você bebe muito à noite às vezes, ou não acorda direito, e fica achando que o programa chama TV Verdade, porque a verdade é minha. A verdade não é minha. A verdade é dos convidados que colocam as suas opiniões e a verdade é sua que participa do debate. Tá bom? Tá bom? Tá entendido? Porque às vezes as pessoas têm algumas, né? E acham que o apresentador que é dono do programa que tem que ter a verdade. Não, muito pelo contrário. O apresentador está aqui para aprender e hoje ele vai aprender como pode ser bela 24 horas por dia sem cansar. Bom dia, Amanda Versos. Bom dia, gente. Bom dia, Carline. Bom dia, bancada. Obrigada pelo elogio. Eleita a funkeira mais bela do Brasil. Para mim é um prazer, né? Só tenho a agradecer. Para nós também. Para mim é um prazer. Estou muito feliz de começar meu dia assim. Que sucesso, né? Os seus shows no Réveillon. Que lindeza. Graças a Deus, foi um show demais. Foi muito bom. Melhor forma de começar 2018. Pelo amor de Deus, para nós é uma honra estar com você aqui e nós sempre vamos da extrema beleza para a extrema feiura. Bom dia, cidadão Éder. Ótimo dia, Carline, ótimo dia às minhas amadas telespectadoras, aos meus queridos telespectadores, aos colegas de emissora, enfim, a todos que estão ligados no TV Verdade nesse momento. Obrigado, nos honra com a presença mais uma vez hoje no TV Verdade, Dr. Paulo Fleury, ele que é especialista em medicina preventiva. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Carline. Bom dia aos demais da banca. Bom dia aos telespectadores. Bom dia a todos. Obrigado por sua presença. Agradecendo também ele, que já foi eleito o advogado mais bonito do Brasil, doutor Zanoni Manuel. Bom dia. Bom dia, Carline. Desejar aqui um feliz 2018 para o telespectador do TV Verdade e agradecer mais uma vez esse convite que me foi dirigido de retornar a esse programa onde teses, antíteses e sínteses são discutidas, assuntos polêmicos, mas assuntos atuais da nossa sociedade odierna. Então, para mim, é motivo de alegria retornar ao TV Verdade. Eu não sabia que a gente falava essas coisas que ele falou, porque eu não sei nem o que significa, né? Mas a gente conversa aqui, não sei nem o que é esses troços de trízia aí que ele falou aí, mas deve ser coisa boa, né? Enfim, o Zanoni é um dos advogados mais respeitados do Brasil. Ele não só é um dos mais bonitos, ele é um dos mais respeitados do Brasil e nos honra muito a presença dele aqui. A maconha está na tela. A maconha está na tela e eu peço às mamães, aos papais, às madrinhas, padrinhos, às vovós, a todas as famílias mineiras que estão ligadas no TV Verdade, que parem tudo o que estão fazendo, e prestem atenção no TV Verdade a partir de agora. Nós falaremos de maconha, porque a maconha foi liberada. A maconha recreativa está liberada. E daqui a pouco eu vou falar onde e vou dar o endereço. Até já. A maconha está liberada. Você pode comprar maconha para fumar à vontade. A maconha já está vendendo para você fazer o seu cigarro de maconha. A maconha está com a venda recreativa liberada. O TV Verdade dá essa notícia para você. A imagem da planta da maconha está na tela. Você que é mãe, você que é pai. A maconha foi liberada e está sendo vendida igual água no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque lá não é aqui. O senhor é contra vender maconha para uso recreativo? Uso recreativo, com um trem perigoso desse. Daqui a pouco vai ter revólver recreativo também, vai ter um monte de coisa assim. Porque não, a maconha é igual a um revólver? é pior. Por quê? Mata muita gente, destrói famílias, destrói cérebros, destrói lares, destrói tudo. Eu não vejo nada a ser construído com essa porcaria aí, ó. Parece até coisa do demônio, porque a planta é até bonita. Mas faz um mal à saúde, à sociedade, ao bem-estar, ao convívio, à família.
que o capeta consuma tudo quanto é planta de maconha por uns Doutor quilos Paulo, e o senhor pés, eu tô concorda feliz. com o Éder? Não, eu fico inclusive muito triste de ouvir isso, porque isso é um misto de ignorância e arrogância que... Ele é burro? É burro e arrogante. É Burro e arrogante? Totalmente É, tá estúpido e arrogante. Estúpido? Estúpido, tá falando um monte de coisa que ele não tem a menor ideia e induzindo um monte de pessoas, famílias, a erros grosseiros na sua vida, que vão levar a consequências graves. Calibre muitas vezes. 12, né? chamou de Grosseiro. burro, de Me chamou. estúpido. Pois é, tá vendo? Agora, Você me desculpa, eu não mas- uso substâncias, né, que causam esse tipo de comportamento. Agora, Não, mas peraí. No que o senhor discorda do que o Éder falou? Todas as palavras que ele usou, todas as frases que ele Ele compôs... falou que maconha é igual revólver. É óbvio que não é, né? Maconha é uma Fala planta pra câmera, por generosa. favor. A maconha, cidadã, é uma planta generosa que, em geral, faz bem para as pessoas que a utilizam. Ou muito bem, eventualmente. muito bem. Ela faz bem em quê, doutor? Bom, a gente tem que considerar vários aspectos aí envolvidos. Vamos começar pelo que é mais técnico, profissional para mim, que é o uso medicinal. Então, a maconha faz bem para pessoas com uma série de doenças Isso muito até graves. louvo. Isso até Muito louvo. graves Eu sou e muito totalmente amplas. favorável ao uso medicinal. A questão, Carline, é o seguinte: o leque de usos terapêuticos possíveis da maconha é muito grande. E ele abrange, eventualmente, patologias que são de difícil ou impossível controle atualmente com os medicamentos hoje usados. Então, a gente tem benefícios para o uso em epiléticos, para uso em autistas. Eu tenho orgulho de ser um dos pioneiros com o tratamento de autistas. Eu tenho hoje mais de 300 pacientes autistas do Brasil inteiro e de fora do Brasil, inclusive, com resultados de bons a excelentes, num que o senhor percentual trata com muito alto. maconha. Com maconha, são usuários de maconha, Fuma crianças maconha a e partir fica de bom? 3 anos de idade até adultos autistas. Mas Pessoas com doenças neuropáticas, diabetes levando a neuropatia, vários outros tipos de doença neuropática, são doenças graves, com dores intensas, excruciantes. A maconha é melhor do que a morfina, do que eles normalmente usam. Para os autistas e para os portadores de doenças psíquicas em geral, a maconha é melhor do que os antipsicóticos e os outros medicamentos psiquiátricos. Faz mais bem e não tem os efeitos colaterais. Doutor- Então, é um leque muito grande. Isso para o uso medicinal. Doutor Paulo, e aí a minha segunda pergunta para o senhor. Eu concordo com o senhor, sou totalmente favorável ao uso medicinal. O senhor também é favorável ao uso, à liberação do uso recreativo da maconha? Só por vários motivos. Eu vou dar um que é o mais importante, ainda ficando dentro do raciocínio médico, que é o seguinte: maconha é um redutor de danos fundamental para uma série de drogas destrutivas. Eu falei de algumas agora aqui, os antipsicóticos, os ansiolíticos, os antidepressivos, todos esses têm efeitos colaterais gravíssimos e a maconha permite a redução de danos. Eu posso diminuir ou parar de usar essas drogas que são danosas para o organismo ou destrutivas. Do ponto de vista recreativo, o álcool é a droga recreativa da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade alcoolizada. E todo Totalmente. mundo que tem 2 neurônios sabe que o álcool é destrutivo. Todo mundo que é capaz de juntar A com B sabe que o álcool é muito mais destrutivo do que a maconha, que, aliás, não é destrutiva. Em todos os aspectos que o cidadão falou, dá para você encaixar com o álcool, nunca com a maconha. E, no entanto, que é liberado com propaganda, com E difusão aí, de informação, cidadão? todo mundo falando bem e tal, é o álcool, enquanto a maconha é proibida. É inacreditável como é que a pessoa faz um comercial, uma propaganda, aspas, enganosa, caixa alta, destaque. De uma forma assim. Não é a maconha, não é você fumar esse cigarro de maconha que vai te fazer bem. Todo mundo e mais alguém sabe disso. São alguns componentes, algumas partes, alguns pedacinhos da maconha é que podem ser utilizados para fins terapêuticos. Então, pelo que o doutor ali está falando, é o seguinte: o remédio que controla a pressão arterial vem do veneno de cobra. Então, todo mundo tem pressão alta, põe cobra para te morder aí que sua pressão baixa. E vai baixar mesmo, que você vai morrer. Né? Lembra? Vai morrer.
Ninguém vai Então, morrer com o que o maconha. doutor está falando ali é o seguinte: Ninguém vai morrer ele está com botando a cobra para picar. Ele está pegando, Não, mandando a fala, pessoa Padrão, utilizar ninguém morre com maconha maconha, para não fins existe isso. terapêuticos, Aqui, para fins recreativos, tá na vendo? rua, Ele cidadão. não me escuta. Eu escutei o doutor não, calado. escutei bem. Na e ele tá rua, interrompendo todo minha mundo fala. sabe que não vendo? existe overdose Então, de maconha, isso não. Tá vendo? Ele não Não, porque, fala, olha, ele não tem freio. ô, Por quê? telespectador, por Aí eu favor. pergunto, tá funcionando? Tudo é desinformação. Olha lá, Ele só fala coisa que é equivocada. Vamos ouvir como os se outros fosse dois verdade. convidados, então. Tá bom. Doutor Zanoni, o senhor que sabe tudo da lei brasileira. A lei brasileira hoje, ela autoriza o uso recreativo da maconha? Carline, Fala em português de brasileiro normal, não eu fala gostaria palavra de- difícil. Quando eu falei que aqui, nesse programa, se são debatidas Não fala teses de novo. e antíteses, nós tivemos aqui a tese. Não fala de A novo essas tese palavras. contrária à liberação da maconha, cidadão Éder. A antítese, que é a liberação, está do lado de lá. Então, esse conflito é justamente essa dialética. Carlinhos, no artigo 28 da Lei Antidrogas, a Lei 11.343 Fala o que é a lei de brasileira. 2006, ela criminaliza, ainda é crime. O que é crime? Crime. Ou O quê? seja, portar, no caso que nós estamos discutindo aqui, a cannabis sativa de Linneu, Ah. que Fala tem... devagar, então. Que é a maconha. Portar maconha Isso, a no maconha. Brasil Portar, ter é para crime. uso próprio é crime. Ah. É crime, sim, ainda é. Artigo 28 da Lei Antidrogas, de 2006. Ponto, ponto. Ponto. Então... Agora, a questão... Ponto. Ponto. Uma coisa de cada vez. Então, se um policial encontra uma pessoa com uma porção de maconha, essa pessoa é flagrada e pode ser conduzida a um distrito policial. Ao juizado especial criminal. Então tá. Pode continuar, o senhor vai falar do resto da lei. Porque é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, a competência é do juizado especial criminal. Carlinhos, acontece que o mundo inteiro, o direito penal mundial, chegou à conclusão, ao resultado, de que esse combate ao tráfico de drogas, o aparato estatal não logrou êxito, não teve êxito. Portanto, o mundo está paulatinamente, ou seja, aos poucos, liberando, descriminalizando o uso da substância, no caso, maconha, cannabis sativa de Linneu, que tem os seus princípios Obrigado. ativos, canabinol, canabidenol e tetraidrocannabinol. E só complementando para o seu telespectador, esses princípios só são encontrados nas extremidades da folha, da flor feminina, da planta feminina. Então, caule, folha, pendúculo, raiz, semente, que inclusive nós tivemos agora uma absolvição pelo fato do sujeito ter importado sementes de maconha. Isso tudo não tem princípio ativo. A cantora famosa Amanda Versa, ela que vive no mundo das artes, ela que vive no mundo das estrelas. Amanda, qual a sua posição? Você é favorável à liberação do uso recreativo da maconha? Sou totalmente favorável, partindo do pressuposto que cada um é dono de si. Você toma as decisões que quiser tomar. Se quiser usar, deixar de usar, isso é de você. Porque tem muita gente que faz outras coisas também que são totalmente agressivas e reage da mesma forma. Então, por exemplo, eu acho que o cidadão foi muito extremo de comparar a droga com uma arma, porque se for assim, a gente nunca vai acabar essa discussão. Eu acho que, além dela ser favorável para o uso medicinal e relaxar as pessoas, quem gosta de usar, isso vai de cada um. Maconha e mais, relaxa. Sim, são um dos efeitos dela, tanto que é medicinal também, para trazer tranquilidade. Existem certas formas do resultado atingir. Por exemplo, o cigarro é muito mais prejudicial para o corpo do que a maconha. Então é muito mais prejudicial. Então o que eu penso? Cigarro é liberado, álcool é liberado, por que a maconha não nicotina seria? e o alcatrão do cigarro tradicional são mais nocivos do que a maconha, do que o cigarro de maconha? Não tem nem comparação, Sim. né, gente? Não Olha, tem? Não tem comparação. É infinitamente mais agressivo. O cigarro tem dezenas de patologias, de doenças que são associadas ao uso do cigarro. O álcool tem dezenas. A maconha não tem nenhuma. Entendeu? Não há isso, nenhuma esquizofrenia? doença. A esquizofrenia é a única coisa que é imputada. E agora eu vou Ah, poder a única explicar coisa que alguma eu- coisa. Agora, Mas se você- você me deixar, eu vou explicar. Eu não porque me passou Não, a sim, palavra. eu quero explicar algumas coisas aqui, que eu acho que são importantes. Primeiro é o seguinte, para você que está aí ouvindo, informação é uma coisa muito preciosa. Então a gente tem que ser respeitoso com a informação.
Primeiro, vamos lá. Existem princípios ativos na maconha. São vários, não são exatamente esses que o colega advogado falou, mas os nomes são similares. Os dois principais são chamados canabidiol, a sigla é CBD, e o tetrahidrocannabinol, ou THC. Esses são os dois principais princípios ativos, ou, de certa maneira, a gente pode resumir o conjunto dos princípios ativos nesses dois, porque eles têm maior concentração e a gente utiliza eles com maior conhecimento dos efeitos. O THC é o que normalmente as pessoas recriminam o uso porque ele dá efeitos psicoativos maiores, mas ambos são terapêuticos. Okay? Então esse é o primeiro ponto. Todos os princípios ativos da planta são terapêuticos. Podem ser utilizados terapeuticamente e hoje são. E hoje as pessoas não estão tratando, não existe nenhum remédio no mercado feito com um princípio ativo purificado, ou existem poucos, a grande maioria das pessoas estão usando óleos, seja importados, seja nacionais, da planta inteira. Então é maconha extraída na forma de óleo. Não é o extrato, não é a síntese Não é do... nem a da síntese, flor, nem da uma flor. purificação de um Não é. princípio ativo só. E- Não, é uma planta que está integralmente ali no óleo. Moída, um chá, Por um isso, óleo daquela planta. extraído, você extrai com álcool ou extrai No por outros- por Brasil outros precisa meios. entrar na justiça para poder usar o óleo, para poder usar o remédio? Sim. Foi importante a colocação do colega, Carlinhos, para que o telespectador... Os pais que estão querendo Isso, comprar para que remédio de consiga maconha pontuar. que estão Quando eu falei assistindo, daqueles três não princípios- vende na farmácia. Quando eu falei dos três princípios ativos, canabidiol, canabidiol e o THC, o tetrahidrocannabinol, é porque são esses três que dão cana. São vários princípios ativos, Entendi. mas são esses três. E a lei de drogas brasileira, ela não fala de maconha, de cocaína, de êxtase, não. Ela fala de substância de uso princípios. proscrito, de uso proibido Quero no falar Brasil. sobre isso. E essas substâncias, esse rol, essa lista, que é números clausos, ou seja, o rol é taxativo, está na portaria 344 da Anvisa, que é uma secretaria atrelada ao Ministério da Saúde, ou seja, ao Poder Executivo. Então é lá que você vai encontrar esses princípios ativos. São vários, mas esses três, Carlinhos, são justamente os que dão cadeia. Posso falar que, Entendi. de novo, infelizmente, olha, gente, estou falando, informação é de uma preciosidade total. Vamos- Infelizmente, vamos o dar colega está informação. enganado. Então, mas tá? ele tem direito a ter Não, a tá. opinião dele. Sim, não é uma E eu opinião. tenho direito a falar também, Tá bom, doutor. mas eu queria esclarecer isso, porque não é uma Vai opinião. esclarecer, o Não é programa uma não opinião. acabou ainda. Nem THC, nem CBD são mais proscritos no Brasil. Então, de fato... Não são? Não são mais. A Anvisa já retirou a proibição dessas duas substâncias, exatamente Tirou, reconhecendo... Zanoni? Sim, senhor, exatamente Da reconhecendo... maconha não, da que- cannabis mas- sativa sim. de Irineu não. Exato, mas retirou os Ou seja, princípios ativos. o cânhamo está lá. Perceba, Zanoni, Continua lá nós dentro. estamos numa situação... Porque se houvesse isso, nós estaríamos diante de da chamada abolício crimes, que Isso, foi o que aconteceu com o lança-perfume lá atrás por um erro da secretaria. Eles deliberaram Sim. no ano, Carlinhos, quais eram as drogas de uso E proibido no tiraram- Brasil. Não, mas aquilo foi um erro, foi um esquecimento que absolveu todo mundo. Ah, pois Ou é. seja, liberaram a lista das substâncias e está lá, Veja. por exemplo, o princípio ativo do Rivotril, de tudo que está lá, que é proibido. Tarja preta, esqueceram o lança-perfume, aquele do Raulzito, do Raul Seixas, esqueceram o lança-perfume. E aí todo mundo que estava sendo processado criminalmente por lança-perfume, teve o processo o quê? Ceifado, todo mundo. Por quê? Por conta da abolição crimes. Uma nova lei que deixou de criminalizar. Então, se hoje No caso eu do- estou sendo processado, ou qualquer pessoa, por uso de maconha, por porte de cocaína, se amanhã, e no Supremo Tribunal Federal, eu não sei se vocês sabem, estava concluso para o eu ministro quero Teori saber Zavascki, de que morreu. você se saiu da lista na Anvisa, os dois saiu, dias que ele continua falou que saiu. Crime. Meu amigo, dê um rolê na rua aí com pois seu é. baseado de Você vai maconha. ser Eu quero preso. ver se o policial militar não vai dar voz de prisão em Exato. flagrante. Nós estamos numa situação de ambiguidade do ponto de vista jurídico nesse aspecto muito claro. Já estávamos desde antes, mas agora a Anvisa... Eu sou a favor da liberação. Primeiro a Anvisa liberou o CBD. Contra. Há anos atrás. Então, o princípio ativo CBD, ou certos óleos de maconha com concentração de CBD alta e baixa de THC, foram liberados para importação. Esse é o primeiro fato. Isso vem de 2015, eu não estou seguro, mas acredito que sim. Depois, na virada do ano passado, do antepassado, né, de 2016 para 2017, a Anvisa liberou o THC, inclusive para a produção de medicamento com CBD mais THC no Brasil. Então, quer dizer, nós estamos numa situação de muita ambiguidade nesse caso.
Vamos em frente, eu quero imagem dos Estados Unidos, da loja que liberou lá. Eu quero o comentário do Éder. O Éder, a loja dos seus sonhos. A Califórnia se tornou o maior mercado legal de maconha do mundo. Olha a festa. Assim que liberaram, já tinham milhares de pessoas do lado de fora fazendo fila. Inaugurou. A estimativa só no estado da Califórnia, dos Estados Unidos, no estado, é de que o faturamento anual só com maconha recreativa chega a 7 bilhões de dólares por ano. Só no maconhódromo, só na venda de maconha. Lembrando, Éder, que lá no estado da Califórnia, a maconha medicinal é legalizada desde 96. Agora a compra para uso recreativo. Ah, quero fumar um baseado lá na escadaria da igreja de São José. Passa na lojinha, compra o baseado, vai lá e fuma. Não precisa ir no traficante. Não pode fumar em público. Lá não pode fumar em público. Para uso recreativo. Pois é, mas não pode fumar em público. Não pode fumar na escadaria da igreja de São José. Ah, não pode não. Pode fumar em casa. Pode fumar em casa. Pode fumar em casa. Aqui no Brasil, nem em casa. Nem em casa. Nem em casa. Aqui não pode fumar em casa? Não, você não pode ter a maconha. Mas onde que o maconheiro fuma aqui? Pra falar a verdade, ele tá fumando pra todo lado. Mas não pode fumar nem em Não casa? pode, mas é uma infração legal. Aí é que é o problema, sabe? Estão criando situações, estão querendo colocar um motor de Fórmula 1 no Fusquinha e o de Fusquinha no Fórmula 1. Nenhum vai ter efeito da forma contrária. O que eu estou querendo dizer com isso? Estão querendo pegar, legalizar essa porcaria dos infernos que consome as nossas famílias. Querem legalizar isso aqui porque querem. Porque querem ser continuar maconheiro, quer fumar maconha e nós temos que aguentar. Esse é o problema, ponto. Agora, eles não estão vendo que o nível de desenvolvimento e de respeito à lei que tem lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos falam você vai comprar esse tantinho de maconha, vai para um lugar reservado e vai fumar. A gente sabe que isso vai acontecer. Porque senão o cara vai para a cadeia e ele não vai querer se sujeitar a isso. Agora, aqui, você fala assim, você pode comprar 10 gramas. O cara vai falsificar a receita, o cara vai pegar a receita de quem não usa, o cara vai burlar de todas as formas e vai dar um jeito de fumar na Cidadão, rua. isso é uma Isso é questão de especulação. educação. Isso é especulação. Não, Isso é especulação. Todo mundo sabe que é isso é assim. a sua A Amanda falou, além só um do instantinho. discurso ser reducionista. A Amanda falou uma coisa aqui que me deixou, sabe, preocupadíssimo. A Amanda falou. A pessoa sabe o que ela quer, ela faz porque ela quer, ela é dona de si. Sim. Ela é dona de si. Então, gente, vamos abolir bafômetro, vamos abolir radar, não precisa de carteira de Discurso habilitação. reducionista. Vamos acabar Discurso com isso tudo, reducionista. que a Você tá pessoa indo muito sabe o que extremo. ela Ninguém tá faz. discutindo Ela isso. não vai Você tá respeitar indo a muito lei. extremo. E é assim que funciona. Ninguém tá Eu discutindo quero, isso. eu faço. Então, anarquia. Escolhas E aí, são Amanda? Vai pela reduzas. A metade, vida é não? feita de escolhas. Se você quer, você faz. Agora, a liberação, sabe, nada mais é do que uma constatação de um fato. As pessoas usam. Então, se você libera, você vai simplesmente abrir Tira uma o bafômetro, porta. Amanda. Sabe, Cidadão, Carline, você uma tá coisa que medindo, é pontuada você tá é a medindo seguinte, um álcool, é o seguinte, um acidente, é o seguinte, um se crime, o sujeito uma fizer maconha, um de cada são de vez. efeitos diferentes. mesmo que haja, não é legalização, já colocando aqui, não tem nada de legalização. O Supremo Tribunal Federal está 3-0, 3-0. Inclusive, o ministro Barroso votou pela descriminalização, não é legalização. Ou seja, o artigo 28 deixará de ser crime, ou seja, portar para uso, não é legalizar. Eu acho que tem que legalizar, porque nós vimos aí na imagem que o Carline acabou de colocar, está gerando imposto, Bota de novo, está mais, gerando olha lá. emprego. Olha lá, é loja. Isso daí tem IPTU, tem alvará de funcionamento, Vai tem acontecer isso no balconista. Brasil? É claro, do Isso aí, jeito... Brasil. Cidadão, mas Uruguai, você tá entrando Uruguai, numa Carline, fase de Carline, educação do Uruguai, país. um país sul-americano muito, a economia muito aquém da nossa. Mas A muito. nossa, os clubes de maconha viraram uma febre, é uma referência hoje de sucesso, Olha, doutor, na América Latina. Então, que nós 42% Eu acho do o seguinte, cigarro Agora, tá legalizado, Carline, tá clandestino. Carline, se o sujeito fizer uso de maconha, Doutor mesmo Paulo. assim ele está proibido de Parece dirigir o carro. seguinte, Doutor cara, Paulo. parece É a mesma situação, questão do... Doutor do Paulo, álcool. por favor. O cidadão leve, o Zanon vai puxar para um lado jurídico, a coisa como se fosse a coisa importante. Se a lei diz, a lei não diz, a lei fala. Bom, lei é uma coisa importante, mas a sua vida e a sua saúde, o seu bem-estar são mais importantes. Então, vou falar diretamente para você,
pessoa, jovem, cidadão que está fumando a sua maconha. Para você, maconheiro, não baixe a cabeça, não se envergonhe. Você não está fazendo nada que é ruim para você nem para a sua saúde. Mas está cometendo um Famílias crime, que estão segundo o envolvidas doutor com Zanoni, jovens usando maconha. Respeitem os seus jovens. Conversem com eles. Conversem porque eles, em geral, estão fazendo mais bem do que mal para si. Porque se estivessem cheirando cola, fumando cigarro, bebendo cerveja e outras formas de álcool, estariam fazendo muito mais mal para a sua vida e saúde. É o seguinte, Mas, ok? doutor o Paulo, fuzil tá matando. Respeitem. Você que tá matando com ponto .40, pode matar Não, com a ponto maconha 40, não mata cara. ninguém, É um maconha fuzil tão nunca perigoso. matou ninguém. Isso é mentira. Falsidade total. Eu Eu não quero discutir com esse tipo de eu sou a argumento favor, idiota. eu sou a favor Isso é mentira. da descriminalização e, consequentemente... tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho, mas, consequentemente, de legalização. Mas esse discurso, porque a lei ainda é lei, levou o Planet Hemp para cadeia. Lá em Brasília e aqui em Belo Horizonte. É. No momento que ele aportou Eu no, tenho. no, no aeroporto aqui em Belo pra Horizonte, cadeia. por apologia a crime, Não estou o Planet fazendo Hemp apologia, eu estou foi preso aqui em fazendo o que a BH. minha profissão manda, eu sou um médico Tá especializado certo, em também medicina concordo, preventiva. também E o senhor Então, sabe se que as pela pessoas lei fumam- atual se as isso é pessoas fumam crime. cigarro e podem senhor parar até de se fumar alterou. cigarro fumando O maconha, senhor até se melhor que alterou. fumem Tá maconha. certo, Se as pessoas concordo. bebem álcool e Mas podem é parar de crime. beber álcool fumando maconha, senhor melhor está que até façam. Se as vermelho, pessoas suas estão veias usando estão saltando. antipsicóticos, O senhor está ficando ansiolíticos, roxo agora. antidepressivos e podem parar com isso, usando maconha, que o façam, que estão protegendo a Eu sua vida e a asseguro sua que a Espera saúde. só um minuto. Aí, ó, o senhor está completamente nervoso. Não estou, não. Tá sim. Não, isso Seu faz parte. riso nervoso faz Preciso parte do dizer. que? É um teatro? Ah, sim. Foi o que o cidadão me falou. Eu queria dizer para o senhor É. que muito Eu bem tive lembra- que- eu que estou considerar falando o que ele agora e falou. exijo Só maconha respeito. tá pra acalmar esse povo. Eu estou falando agora. O doutor advogado presente muito bem lembrou. O senhor cometeu um crime flagrante no Código Penal brasileiro. Bom. O senhor fez apologia ao uso de drogas Não, aqui. não é verdade. Esse crime nem Eu existe. estou falando. Existe. Eu estou falando. O senhor está chamando crime de o apologia. advogado de mentiroso e o senhor está rasgando a lei brasileira. Não existe. Eu respeito a opinião do senhor e peço para o senhor ficar calado enquanto eu falo. Eu respeito a opinião do senhor, eu ouço o senhor. Mas eu peço que o senhor ouça também a opinião O senhor deles. que comanda o programa. É. Eu sigo as suas regras. Agora, esse Exatamente. crime não existe. Qual é o crime mesmo? Qual é que é a O tipificação? senhor não ouviu, o senhor não ouviu Qual o que que é ele o acabou de código? falar? O código A hora que ele estava penal, então. falando do Planet Hemp, o senhor Existe não não. estava ouvindo, não? Existe não. Existe não. Então, o Isso é prisão doutor política. Paulo Fleury acaba de revogar o crime que o senhor falou que existia. Não existe, não. Qual Só crime quem que está ele preso revogou? por crime de apologia à droga Por no favor, Brasil, não ouça. existe. Ele vai falar Ouvi, o crime não que o senhor existe. Qual que é revogou. no Código Qual Penal? crime? Qual é? Qual Qual é crime no que é? Código Penal? O Qual é crime de apologia. Doutor Paulo, silêncio, por favor. Qual é no Código Penal o crime? Doutor Refere-se Paulo, a- silêncio, por favor. Qual é? 287. 287, vamos ver. Apologia a crime. Que Pode diz o abrir. crime? ver O que o que diz que o é. crime? Fazer apologia a crime. Esse Sim, crime ou ainda seja, existe? Se a gente chegar aqui, um sujeito machista e falar, mulher tem que matar, nós tem que morrer, tem que matar a mulher mesmo. É Isso é apologia ao Ao feminicídio. crime. Então, Ao tá. feminicídio. Então o Se- crime ainda Tem que existe. bater, Não, gente, peraí. mulherada tem que bater no homem. Olha aqui. Doutor, Isso é apologia à calma, lesão corporal. calma, Não, calma, não, silêncio, calma por não, favor. Vocês estão me imputando o crime, não tem calma nenhuma. Não. Imputação de Não, crime eu não tô tem falando calma pro senhor ficar nenhuma. Se eu quieto. sou O senhor criminoso, vai vocês ouvir. chamem as autoridades. O senhor vai ouvir e agam agora. assim. Isso é um Vocês estão me debate. imputando o crime, eu não aceito Isso é um não, senhor. Para com debate. essa brincadeira, Eu rapaz. imputaria Debate, se eu não. tivesse que imputar. Acabou de me imputar, não O aceito, não. advogado Não sou falou que criminoso, o senhor não tô fazendo cometeu crime crime. nenhum. O senhor não precisa bater na mesa aqui, não. O Preciso, sim. senhor não precisa Tem bater na crime mesa nenhum aqui, não. Tô falando a verdade, a O senhor verdade não tem que ser precisa dita. bater Tem na crime mesa nenhum, aqui, não. Maconheiro não baixa a cabeça pra esses caras, O senhor não. é maconheiro? Ah, qual é, rapaz? Papo furado. Não, o senhor falou que maconheiro não baixa a Falei cabeça. pros maconheiros, não O baixa senhor é a cabeça. maconheiro? Isso é o sistema que oprime todo mundo, que é a favor da tortura, Que do discurso genocídio. é esse? É esse mesmo. Que discurso é Não aceita esse? não, Que pessoal. tortura, que genocídio? Que É isso mesmo, são psicopatas querendo sofrimento do povo. Eu? É, você principalmente. sou psicopata? Que é O senhor tá me violento. chamando que é Doutor Paulo, o tortura. senhor não vai eu ficar sempre calado suspeitei. enquanto eu falar? Por favor, silêncio! Por favor, silêncio! O senhor não vai ficar calado enquanto eu Vou falar? ficar, já acabei. O senhor vai ficar calado? Já estou calado. Eu estou mandando o senhor ficar calado. O senhor vai ficar calado a partir de agora. Até logo. O senhor vai ficar calado. Tchau, tchau. Tchau, pode ir Não embora. manda- Retira o microfone Você não dele. manda em Porque ele mim não não, sabe rapaz. falar. Você Vai não embora, manda em vai mim embora, não, vai senhor. embora. Vai Ele mandar está nas saindo suas do programa regras. agora Em mim você porque não ele manda não não, soube cara. respeitar Em mim os você não convidados. manda, irmão. Eu não mando no Manda senhor quem porque você eu não quiser, sou seu irmão. pai. O senhor está saindo do programa porque o senhor não tem educação. Não é porque eu não estou mandando. Por favor, acompanhe-o com a segurança até a portaria e veja se ele não está fazendo uso de nenhuma substância ilícita. Porque aqui na TV Alterosa nós não admitimos
Entregue todos os objetos e o acompanhe com a segurança e também com o serviço médico. Se precisar de algum atendimento, que o faça na portaria e liguem para o SAMU. Por favor, se precisar de algum atendimento à dependência, nas dependências da TV Alterosa, que o faça. Eu quero deixar claro que nós não expulsamos ninguém do programa, mas nós não admitimos pessoas que não respeitam a opinião das outras. Deixa a cadeira! A cadeira fica vazia. Mostra a cadeira. Para mostrar que há pessoas no Brasil que não respeitam a opinião das outras. Esta cadeira vazia é do senhor Paulo Fleury, que se apresentou como médico, especialista em medicina preventiva, defensor do uso da maconha. Ele não aguentou a discussão. Ele defendeu o uso da maconha e chamou o advogado Zanoni Manuel, um dos mais respeitados do Brasil, de mentiroso, quando o doutor Zanoni Manuel lembrou a ele que ele estava fazendo apologia ao crime, quando defendia aqui, energicamente, abertamente, nervoso, o uso da maconha. E disse que não existe mais a lei que o senhor falou. Chamou o senhor de mentiroso. Então, doutor Zanoni, a lei, existe a lei de apologia ao crime? Claro, existe. E ele, ao defender o uso da maconha, ele estava fazendo apologia ao crime? Carline, o problema, a interpretação... Estava ou não fazendo sim, apologia? Sim. Já está na rua? Eu não precisa chamar a polícia, tá? Eu respeito muito ele. O que eu afirmei, Carlinhos, é que esse mesmo discurso parecido, semelhante, levou há 22 anos atrás, 21 anos atrás, a banda Planet Hemp ao cárcere. Ou seja, eles chegaram por apologia ao crime de uso de drogas. Eu sou a favor da liberação. Mas a lei ainda não foi revogada, o Supremo ainda não votou, não houve a descriminalização. Então, portanto, continua sendo crime o artigo 28 da Lei Antidrogas. Eu quero aqui parabenizar a Amanda Versus, uma moça que foi desrespeitada aqui, mulher, além de tudo, e que desde o programa, com toda elegância, está defendendo a liberação da droga, o uso recreativo, não alterou a voz em nenhum momento. Eu peço desculpas em nome do programa de você ter aturado esse showzinho, esse escândalo, esse desrespeito. Você Estamos que é uma moça tão linda e respeitosa. Imagina. O Amanda, e eu queria dizer, enquanto eles põem imagem das lojas da Califórnia, que as autoridades lá tomaram todo o cuidado e acho que agora eu vou convencer o Éder que é importante ter essas lojas. Porque essas lojas, Amanda, elas não podem estar instaladas num raio de 180 metros de escola, tá bom? E elas não podem estar a 305 metros de parques públicos ou creches, que são consideradas as áreas sensíveis. Se você quiser cultivar em casa, pode, mas o máximo são de 6 plantas, tá bom? E para comprar nessas lojas, Amandas, tem que ter 21 anos e no máximo 28 gramas de maconha por pessoa por cada compra. Veja bem. É um cuidado, É né? um super cuidado. Isso é uma forma é uma reeducação. A sociedade foi educada para poder ter essa liberação. Eu acho que tudo é válido quando você tem uma preparação. Eu não vejo problema nenhum. Hoje em dia, acidente de carro com pessoas embriagadas mata muito mais que maconha. Qualquer tipo de outras coisas é muito mais afetivo do que o uso da maconha. Totalmente a favor, que libera, deixa o povo ser feliz. E com essas restrições, então, fica muito melhor o uso, muito mais cuidadoso. Então, por que não? Isso vai gerar, como o Zanoni falou, vai gerar renda, vai gerar emprego. Tudo isso é benéfico para a sociedade. Cidadão, com essas medidas, com essa cautela do governo da Califórnia, agora você aprova a abertura da loja. Claro que não, Carlinhos. Mas como Vocês estão não, falando pô? de... Olha, nós estamos falando de situações total e completamente diferentes. Só porque ele sabe? te chamou de mentiroso, de louco? Não, isso aí você vê. É só pelo comportamento. Ele falou que é médico. Não me parece o comportamento de um médico, um Parece de cientista quê? da saúde. Me parece mais de um usuário que estivesse numa crise de abstinência. Porque ele ficou tão nervoso, me chamou de nomes tão terríveis, né? Então, eu, sinceramente, embora tivesse vontade de falar o triplo do que ele falou,
Mas em respeito ao telespectador, em respeito a essa casa que me recebe, já estou aqui há 8 anos, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de pudor, de compostura, de educação, porque nós estamos na casa dos outros, né? Nós estamos nos recebendo. Eu nem chamo de outros mais não, vou chamar na casa dos amigos que nos recebem. Eu vou ter um comportamento desse, uma agressão dessa, uma violência dessa? Claro que não. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, nós tínhamos um momento no Brasil em que tínhamos pessoas que eram fissuradas, loucas de vontade de usar drogas, tínhamos a lei e não tínhamos essa violência que está aí, imputada inclusive ao tráfico de drogas, essa quantidade, essa carnificina que está aí, 72 mil pessoas morrendo por ano. Então, alguma coisa mudou. O que mudou? Foi o afrouxamento da lei. Quando afrouxou a lei, porque antigamente, para você ter uma ideia, o tráfico de drogas era um crime hediondo, não tinha progressão de pena, o negócio era violento, grade mesmo. O sujeito que fosse pego, usuário ou não, o cara que está com baseados em fumando lá, ele era para cadeia mesmo, era condenado em cadeia, grade ali, igual um bicho na jaula, e era assim. Então, afrouxou isso. Eu tenho muito mais coisa de maconha para falar. Eu posso perguntar para vocês? Vocês conhecem o Mike Tyson? Tem alguma foto, uma imagem do Mike Tyson? Um dos maiores lutadores de peso pesado, um dos maiores boxeadores da história mundial. Mais novo. É o mais novo campeão e o que atingiu os maiores recordes em tempo, né? Era fantástico. Recordes rápidos. Mike Tyson investiu numa mega plantação de maconha. Ele está criando o primeiro resort de maconha dos Estados Unidos. Tá entendendo? Tristeza. O Rancho do Tyson. É sensacional. Ele criou o Rancho do Tyson, que inaugurou agora em dezembro, na virada do ano. Estrutura completa, ele está plantando, produzindo para entregar para as lojas. A pessoa pode ir lá, é igual vinícola que você vai fazer vinho, vai os maconheiros ver como é que faz maconha, como é que planta, a pessoa se hospeda, fuma. É um resort do Mike Tyson. Você acha legal? Eu acho legal. Eu acho legal também. Eu acho legal. Mas A foi pessoa horrível. faz o que ela quiser. Se ela quiser ir lá e se jogar lá, ela vai se jogar lá, vai aproveitar. É uma forma de se divertir. Diz que o Mas Pablo não, Vittar, a hora que ficou sabendo desse investimento aí do Mike Tyson, falou assim, Mike Tyson nocauteou. Mandou bem demais. Mas agora, observe, né? Que quem te viu e quem te vê, né? Mike Tyson no passado. Você acha que era ele foi baita nocauteado? boxer, o cara era nocauteador, era a pessoa fazia aposta em segundos que o oponente ia durar na frente de um cara desse. Aí começou a mudar de não sei o que lá para que a perna. Bom, E resultado. os cachorro? Começou a morder orelha. Comia Você acha que orelha. ele fumava maconha naquela época? do Eu acho que Holyfield? alguma coisa tem, Será? mudou demais o comportamento. Comeu orelha, veio aqui no Brasil, Acusação arrumou de um estupro, quebra-pau, foi estupro. preso. Olha a cara do sujeito. Vai falar que eu sou Tem imagem de preconceituoso. cachorrinho? Quem gosta de cãozinho? Quem Totalmente gosta? errado esse negócio cidadão, você tá julgando, você tá julgando. Eu não É. tô julgando. Não faz isso, não. Não Eu existe tenho direito a É um opinião. grande Não, lutador. sou Estereótipo mas, de né? criminoso. Isso não Foi. existe. Um grande lutador. Não, Eu é gosto um de grosso cachorro. antigo Quem também. gosta de cachorro? Você gosta de Eu sou cachorro? apaixonado com Você tem cachorro? Tem 4. Nossa, você gosta de cachorro? Você tem cachorro? Tinha, agora não. Não tem mais. Cadê as imagens do cachorro? Eu peço imagem de cachorro, vocês mostram os anões, gente. Putz, grila. Gente, vocês estão vendo os cachorrinhos aí, né? O que está crescendo nos estados também, nos Estados Unidos, é o mercado de maconha para cachorro. Tem maconha para cachorro. É incrível, mas estão legalizando o uso recreativo da cannabis para aplicação nos bichinhos de estimação. Eles não estão fumando maconha, não é cigarro de maconha para cachorro, não. Eles não estão comendo também, não é ração de maconha, né? Tipo, como é que fala? Eles estão produzindo petiscos, doutor Zanoni, óleos, cremes, com extrato de cannabis para a cachorrada lá. Tá entendendo? Tá vendendo que nem água, doutor Zanoni. Nesse caso, Carline, não estaria proibido no Brasil. Por quê? Porque não se trata de ser humano, não se Cachorro, trata de alguém. cachorro brasileiro pode maconha, então. Nesse Extrato caso, de maconha. se portasse para uso, no caso, não uso próprio, sim o uso E como é que do vai entrar animal. no Brasil o produto com Esse é o problema. entendeu? O que nós precisamos discutir, Carlinhos,
Primeira coisa, deixa eu só acertar uma questão. Isso que foi dito anteriormente pelo cidadão, há uma controvérsia. Primeiro, houve sim um recrudescimento, um aumento da pena. A lei de drogas, Carlinhos, era 6368 de 1976. Em 2006, a pena, o máximo, subiu para 15 anos. O mínimo de 3 subiu para 5. Então, hoje, se você for preso aí com maconha e for processado como traficante, o mínimo é de 5 anos e o máximo de 15. Então, houve sim um aumento. E segundo, a Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, ela traz lá os 3 T's, o tráfico, o terrorismo e a tortura. Então, o tráfico de drogas continua, sim, sendo um crime equiparado a hediondo e tratado como se hediondo fosse. Tinha progressão de pena no passado? Não, tráfico aí, de drogas? Não aí tinha. Carlinhos, não é a lei que mudou. Não Foi uma tinha. interpretação do Supremo Tribunal Federal que, julgando uma ação de inconstitucionalidade, resolveu Nós estamos num programa de uma hora. dizer que... Nós estamos falando para um público de mais de 1 milhão de pessoas que nos acompanham. Eu vou ficar tecendo comentário técnico aqui. O que eu tenho que falar é o seguinte: antigamente não tinha progressão de pena, agora tem. Então, facilitou. E agora o que acontece? A informação é uma só. Para você condenar uma pessoa, você tem que levar a quantidade de testemunha lá e falar: não, realmente esse cara aí é traficante. Quem vai fazer? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a descriminalização. Não, o que tem que ser discutido, Agora, e aqui a vamos falar a posição verdade. do sujeito que abandonou a mesa, é. é o seguinte: é que o Supremo, seguindo o restante do mundo, o Supremo, a mais alta corte de justiça do nosso país, nós temos 3 votos, são 11 ministros. 3 votos favoráveis. Vamos ou parar seja, um pouco no sentido de falar de de Supremo, descriminalizar. que vocês gostam de falar de Supremo, eu quero parar um pouco de falar disso. É bom. Eu quero falar da praticidade, porque nós estamos recebendo milhares de telefonemas e e-mails de mães que estão sofrendo com os filhos viciados em maconha. Até agora não ligou nenhuma mãe aqui dando parabéns, ó, meu filho está tratando, está maravilhoso. Só ligou mãe sofrendo. Só tem mãe mandando mensagem aqui dizendo que quer que o filho abandone a maconha. Não ligou nenhuma mãe dando parabéns. E eu quero dizer para vocês que nesse programa estava o auto-intitulado médico especialista em medicina preventiva Paulo Fleury, que ficou nervoso, estava nessa cadeira aí, ele abandonou, ele saiu do programa, ele começou a gritar, ele não deixava ninguém falar, começou a xingar as pessoas, quando foi dito a ele pelo doutor Zanoni que ele estava fazendo apologia ao uso de drogas aqui dentro. Ele falando para todo mundo, fala, maconheiros, fumem maconha, né? E ele não quis prosseguir no debate, um debate amigável, comportado, como a gente faz no TV Verdade, tá bom? Inclusive, eu queria apresentar ele com as imagens das plantas de maconha que nós temos aí, aos montes. Acho que o lugar que mais tem maconha no mundo é no TV Verdade. E o que tem de imagem de maconha é brincadeira aqui. Eu queria dizer para vocês que eu ia perguntar para ele, que ele falou que maconha cura tudo, né? A Universidade de Montreal, uma das cidades mais lindas do Canadá, os pesquisadores de lá investigaram os efeitos da maconha no comportamento de pacientes de um Instituto de Saúde Mental, depois que eles tiveram alta. Então, vamos lá. Tem um instituto de pessoas com problemas mentais, transtorno mental, um pneu da vida. Né? A pessoa teve alta, o pessoal da Universidade de Montreal estudou esse pessoal que teve alta. 2 psiquiatras avaliaram 1.136 pessoas de 18 a 40 anos que tiveram algum transtorno psiquiátrico e que voltaram para a realização de consulta na mesma instituição 1 ano após a liberação da internação daquele hospital. Os cientistas identificaram um aumento nas ações violentas entre os que fizeram uso contínuo de maconha. Prestem atenção. A conclusão dos 2 psiquiatras canadenses é de que, dessa pesquisa canadense, é de pessoas com transtornos mentais, a maconha pode agravar. A maconha pode torná-las mais violentas. E isso é o resultado de uma pesquisa recente feita no Canadá. Amanda. Eu acho o seguinte,
tudo tem que ser dosado. Isso não é para o público em geral. Claro. A pesquisa foi fechada em pessoas que estiveram internadas com problemas mentais. Sim, tudo tem que ser dosado. No âmbito jurídico, houve uma relativização. No âmbito medicinal, eu acredito que para a pessoa usar isso para cura, tem que ser muito bem estudado para ver quais os efeitos que vão causar no caso de medicinal. No caso de ser recreativo, aí vai dar opção. Mas, realmente, tem alguns remédios que hoje não são proibidos, que a pessoa toma e dá um efeito colateral absurdo. Pode levar a pessoa a suicídio e dentre outros resultados que ninguém quer quando quer se curar. Então, realmente, eu acho que vai de cada pessoa, tem que ser um estudo. E, é claro, todo tratamento Cada é um risco. caso é um caso. É positivo ou negativo. Eu espero que a maconha venha para trazer só resultado positivo, né? Pensando otimista. Pois é, mas nós estamos falando sobre um trabalho científico. Sim. E o trabalho científico, indo mais além, ele fala que o uso O contínuo... convidado que esteve aqui falou que só curava. Pois é, aí é que Não, tá. todos nós Talvez sabemos, ele já tem sabendo, ponto pelo e teor contraponto. da pesquisa que nós começamos a falar e da demonstração de conhecimento, ele já deve ter deduzido se nós sabíamos do resultado. Será que ele fugiu porque sabia? Ele fugiu, talvez seja isso. Porque no final, esse mesmo trabalho fala que o uso contínuo da maconha pode ser equiparado ao uso do álcool ou da cocaína. Mas, Esse é o tchan. Isso é um dado científico. Para pessoas com problemas Isso. psiquiátricos. Psiquiátrico, exatamente. Não pro público Mas Mas normalmente, doses quem tem isso, quem usa algum tipo de droga desse jeito, já tem sim um princípiozinho de problema. Mas isso E tem outra coisa. isso é Você estava quantidade. falando naquela hora que nenhuma mãe ligou para cá para reclamar. Eu duvido que alguma mãe vá ligar para aqui, para a TV, e vai dizer assim: olha, muito obrigado por você, doutor aí que está falando, né? Muito obrigado, doutor, por o senhor criar mais uma recreação para o meu filho, mais uma forma de afastar o meu filho da família, mais uma forma de abreviar a morte do meu filho. Nenhuma mãe vai ligar. Eu troco meu nome se essa mãe ligar e se ligar vier aqui falar. Zanon. Carline, os estudos que existem e que o colega que abandonou a mesa, ele estava falando, esse uso ele é aplicado, no mais das vezes, em surtos neuróticos, que é diferente de surtos psicóticos. E aí entra aquela questão da esquizofrenia, porque há também estudos falando que em alguns aspectos da esquizofrenia, seja ela paranoide, seja ela catatônica, seja ela hebefrênica, que começa na adolescência, não se pode fazer uso da cannabis sativa de Linneu, ou seja, da maconha. Então, cada caso é um caso e precisa de acompanhamento médico. A única coisa que eu quero ressaltar aqui para o seu telespectador é que a apologia, como foi feita pelo colega que nos deixou, ela existe. O artigo 287 do Código Penal não foi revogado. O que eu disse é que aquele discurso, que inclusive está lá na capa do CD usuário do Planet Hemp, há 20 e poucos anos atrás, levou o Planet Hemp à prisão, lá em Brasília Imagem e aqui em Belo da Horizonte. maconha. Porque agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão... Agora eu quero ver o que a Amanda vai pensar. Amanda, você sabe o que é high sexual? Não. Não? High. Põe a Amanda com a maconha aí na tela. High sexual. Esse termo, Amanda, surgiu a partir... Olha pra frente pra você ficar mais bonita na televisão. Esse termo surgiu a partir de uma publicação naquela rede social chamada Reddit, tá bom? Onde um rapaz contou a experiência dele. E aí outros lá entraram e falaram, é mesmo, já aconteceu comigo, o outro é mesmo. E o outro falou, é isso que acontece. Homens heterossexuais, ou seja, homens que gostam de mulheres, relataram que quando usam maconha, gostam de ficar com homens. E aí, Amanda? Olha, isso pra mim é especulação. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Mas, se der vontade de ficar com homens, por que não?
Por que não? Vai lá, se joga, não tem problema nenhum. É isso? É lógico, gente. O que tem? Você já que tinha ouvido tem? falar Deixa a disso, pessoa Zanoni? a Não, desaflorar é o lado Porque agora eu que estou quer. entendendo quando o médico estava aqui falando que a maconha é relaxante. Relaxa tudo mesmo? Relaxa. Parece que os freios inibitórios vão Como é embora. que é? Perde Eu freio? O freio de... Mas procede isso, cidadão? Ô, Carlinhos, você me desculpa, o telespectador me desculpa, mas esse foi o melhor momento do TV Verdade Por dos quê? últimos anos. Porque pela primeira vez, na hora que você falou o resultado Teve da pesquisa, gente que- o Paulinho deu uma gargalhada ali, ó. O Paulinho se identificou? Olha, o Paulinho, o cara mais sério que eu já vi aqui na televisão. É a primeira vez que eu vejo o Paulinho engargalhado. Olha, tá chegando um relato aqui do rapaz na rede social. Eu sou super usuário de maconha. Só me sinto atraído por garotas. Não ligo para homens quando estou sóbrio. Mas quando estou chapado, eu desejo homens que transem comigo. Aí, Paulinho. Quer Mostra dizer, lá o Paulinho. então, que o cara que fuma maconha vira gay? É isso? Não, olha Pelo menos sente a vontade de inverter Não, mas- o plano. O que o rapaz relatou na rede social é que ele virou gay. Ele fumou maconha e virou gay, ué. Aflorou uma vontade nele, ele se Aflorou? jogou. Fazer o quê? Flor apareceu? Ele sentiu vontade, vai fazer, Mas como é que gente. dá A vida é vontade assim curta. do nada? O trem deve ter algum negócio. Olha, eu já ouvi falar que na hora H, quando Você você já fumou? usa, diz que é muito Maconha? bom. Já me Maconha, falaram não. isso já me falaram Já que é teve muito bom vontade Não. de fumar? Olha, Agora eu, esse lado eu homossexual que nunca tive aflora, eu nunca vontade de ouvi fumar falar. maconha e vou contar pra De vocês fazer agora. o efeito. Agora é que eu não fumo mesmo. Nunca tive vontade, não quero não. E não fumo maconha agora por nem Quando na esse hora de- rapaz. Você ficou com medo de fumar agora? Ah, Quando não esse quero. rapaz colocou essa experiência dele nessa rede social, rapidamente disparou e outros usuários se sentiram à vontade de compartilhar a mesma experiência envolvendo a droga e o sexo. Tem nada disso. Eu tô impressionado. Então quer dizer que o cara fuma maconha e vira gay. E as mulheres que Tem a fumam? ver. E mulher que fuma maconha vira lésbica? Uai, assim, Não isso é tem tão pesquisa. novidade pra mim, porque eu nunca ouvi falar isso na minha Você vida. conhece alguma amiga sua que fuma maconha e sentiu Conheço. desejo por uma Não, mulher? Não, todas as que sentiram foi natural mesmo. Foi ali, ó, na hora ali, não precisou de maconha. Ficou pra com a poder- mulher mesmo. É, não precisou de maconha pra chegar na Não mulher, precisou de maconha, não. Ó, então eu vou falar o ponto. seguinte: Eu- maconha só dá vontade porque é ruim. Porque não dá vontade de pegar a mulher, dar uns beijos da mulher, dar uns abraços da mulher. Ah, quero maconha de jeito nenhum. Eu quero distância dessa porcaria dos infernos. Nesse credo. caso, eu também acompanho o cidadão. Eu quero a mensagem final do Dr. Zanoni, a rapidinha do Zanoni. Carline, só agradecer mais uma vez esse convite. É sempre motivo de alegria voltar aqui ao TV Verdade e dizer: portar maconha para uso ainda é crime no Brasil. Obrigado, Amanda. Queria agradecer de novo o convite, adoro voltar aqui. E só deixo uma mensagem dizendo o seguinte: faça as coisas com menos excesso. Tudo que é em excesso é ruim. Só. Cidadão. Carline, antes de mais nada, eu queria mandar um grande abraço, minha solidariedade infinita para o meu grande amigo desembargador Tibau, sabe? O Tibau, Milton Tibau, perdeu o papai dele ontem, foi enterrado na manhã e, sabe, é uma dor muito grande. Milton, pode ter certeza, amigo, você não está sozinho. Todos nós estaremos contigo. Agora, outra coisa, Carline, eu gostaria de falar para as autoridades desse país. Para você que forma opinião, para você que tem voz ativa, nós já temos problema demais para destruir as famílias. Já tem coisa demais destruindo família para tudo quanto é canto. Então, eu vou pedir a você, pelo amor de Deus, ouça a voz dos pais, dos filhos que perdem seus entes queridos para essa porcaria. Se você não for capaz de ouvir a voz, pelo menos ouça uma vez o choro, você vai ver do que vocês estão falando. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço para toda a galera lá da Ponto M, sempre com roupas maravilhosas, vestindo TV Verdade. Muito obrigado. Obrigado a Sara Almeida,
grande estilista, figurinista, ela que é a produtora de moda da TV Alterosa. Muito obrigado. Vocês viram a imagem das folhas de maconha e da maconha no programa de hoje. Debatemos a maconha, vocês viram a loja de maconha que abriu nos Estados Unidos, né, Sarinha? Vocês viram a loja de maconha que abriu, vocês viram os cachorros que estão comendo maconha nos Estados Unidos, no programa de hoje. Vocês viram o Mike Tyson, que está ganhando um dinheirão, que montou um resort de maconha, e vocês estão vendo essa cadeira vazia. Essa cadeira vazia estava ocupada na primeira meia hora do programa pelo senhor Paulo Fleury, que se autoapresentou como médico especialista em medicina preventiva. Ele participou da primeira meia hora do programa defendendo a maconha e dizendo que a maconha é positiva, defendendo o uso recreativo, medicinal, e esse senhor se alterou, começou a gritar, começou a xingar, a faltar com respeito com os convidados do programa. Ele simplesmente se levantou e começou a se retirar gritando, e eu falei que ele fosse embora mesmo, porque deste programa a pessoa sem educação não participa. Então, com a imagem da cadeira vazia, nós vamos terminar o programa para mostrar que ainda no Brasil de hoje tem pessoas que não conseguem viver em sociedade. Tem pessoas que não conseguem viver em sociedade. E elas precisam aprender a viver para passar a defender o que elas querem e acreditam. Até amanhã.